Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo do mês aqui de comunicação com vocês, abrindo agosto. Agosto é um mês muito especial, porque nós temos uma celebração muito especial, não é, Mohini? Exatamente. Normalmente, em agosto, celebra-se o Jayanti, ou a estrela de surgimento de Shri Krishna. Então, nesse ano, cada ano cai numa data diferente, nesse ano, o Krishna Janmashtami, como é chamado, é celebrado no dia 26 de agosto, que vai cair numa segunda-feira. Ao mesmo tempo, Krishna Jayanti, ou Janmashtami, né, a estrela natal de Krishna, também é o advento de Bhagavan, ou seja, é quando Bhagavan chegou em Tiruvannamalai e foi então habitar junto com o seu pai, sua mãe, seu guru, seu Deus, o seu próprio ser Arunachala. Então a gente tem muita coisa para celebrar. Bastante coisa, vão ter muitos vídeos aqui no canal, tanto para celebrar Krishna quanto para celebrar o advento de Bhagavan. E nós vamos ter um evento especial, todos vocês ficarão sabendo, serão convidados, a gente vai chamar vocês para um evento presencial. Será o nosso primeiro Kirtan. Nós estamos nos organizando para realizar esse Kirtan na cidade de São Paulo. Então aguardem mais informações, mas já salvem a data, save the date, né? Como dizem. No dia 24 de agosto é um sábado, com grande alegria vamos cantar, né, e louvar o Senhor Krishna. E a todas as faces do divino, né? Porque Krishna é o todo atraente, então vamos atrair toda a magnitude divina para esse louvor. Exatamente, todas as faces de Deus são altamente atrativas, então todas são Krishna, né? Muito bem, muito bem. Também vamos já falar sobre o dia 5 e dia 20, sempre é o momento em que a gente vem lembrar para vocês do Dana. Então a gente já vai tirar esse assunto do caminho, porque tem um outro assunto e que, meu Deus, pode ser polêmico para algumas pessoas ou não. Muito bem, então todo dia 5 nós estamos aqui para recordar. Se você quiser apoiar este trabalho, se você quiser, junto conosco, fazer este Seva aumentar, crescer, se multiplicar e principalmente continuar, né? Você pode aqui mesmo fazer as suas contribuições. E como você vai fazer isso? Você pode fazer isso dando um like neste vídeo e em todos os vídeos que chegam no canal. Você pode comentar, nem que seja para dizer Jaya, já está ótimo, já está funcionando. Né? Tudo isso ajuda o algoritmo a entender que o material, o conteúdo que está sendo aqui compartilhado é de relevância e é assim como o Krishna é atrativo para as pessoas. Isso, você também pode compartilhar no sentido de repente sugerir, né, o canal para outras pessoas que também se interessam por espiritualidade de um modo geral e podem encontrar aqui um material de bastante relevância para a sua jornada espiritual. E também você pode trazer seus comentários, suas reflexões ou até mesmo suas questões. O vídeo de hoje, inclusive, vai abordar uma questão que foi trazida por um irmão desta Sangha que acompanha, né, os nossos vídeos, as nossas postagens, e é uma questão bastante interessante. Então vejam que bacana, a gente pode assim compartilhar entre todos. Sim, e uma outra forma que você também pode compartilhar e dar suporte é se você sentir que não, eu não quero simplesmente ser um membro ativo que faz um Pix, aqui, né, na descrição tem a nossa chave Pix, ou que está participando aqui, eu quero aprofundar o meu conhecimento. Você também pode vir para a mentoria coletiva, que inclusive dia 8 inicia-se com o estudo do Nirvana Upanishad, uma Upanishad que é indicada para os sannyasas, para os renunciantes, e que a gente vai ver que não depende que a gente largue tudo e vá para a floresta, não. Dá para ser renunciante dentro da vida de grihasta ou dentro de uma vida socialmente ativa. Aliás, essa questão é a questão, né? Desde que eu comecei nessa jornada com o yoga, com a meditação, uma das coisas que mais as pessoas se debatem é como eu consigo viver
né, a vida espiritual estando na vida, na lida diária, sendo casado, casada, com filhos, trabalhando, etc. Então eu sinto que essa Upanishad vai ser assim realmente um bálsamo, né, para o nosso entendimento nesse ponto. Exatamente. Bom, então agora vamos ao tema. Eita, nós, hein? Esse tema pode ser polêmico para muita gente. E aí, vamos ler então a pergunta e a gente já vai entender. Quer dizer, o título do vídeo já diz tudo, né? Então vamos lá. Namaskar. Olá, queridos Mohini e Ananda. Quero fazer uma pergunta, quem sabe vocês possam fazer um vídeo dela. Pronto, tá aqui. Já tá acontecendo. A pergunta surgiu de certos diálogos que tenho com um amigo, mas com certeza é a dúvida de muitas pessoas. A questão é sobre extraterrestres. Levanta-se a teoria que seres ou inteligência superior teriam criado tudo e que algumas dessas entidades seriam os grandes controladores até mesmo dos deuses e gurus. Tipo, que existe uma realidade desse tipo que é superior a tudo que nos foi dito, subentendendo ser isso a verdade. Seria maravilhoso ver esse ponto sobre a visão de Bhagavan, das escrituras e etc. Gratidão, Shivoham. Shivoham. E o amigo, ele mesmo complementou, tá? Ele voltou e trouxe um complemento. Eu particularmente concordo que tudo vem de Brahman, Paramatman, Devi. E essa seria e é a verdade última. Mas tem muita gente que está nesse caminho dos alienígenas, nos fenômenos superiores. Eita, nós, né? Então, gente, vamos lá. Pode ser polêmico ou não, depende, né? É que o que acontece é que esse é um tema que, sim, o amigo está certo, muita gente se interessa pelo tema da ufologia. A ufologia e o esoterismo, né? Especialmente no período ali do Power Flower adiante, né? Do movimento hippie adiante, a gente viu que esses movimentos eles sempre flertaram. Tem aqueles que fazem mais do que um flerte, sabe? Convoca logo uma janta romântica, senta na mesa e vamos... É isso mesmo, né? Casa, tem filho. Casa, tem filho, entendeu? E tem gente que não, fica uma coisa meio... Isso é isso e aquilo é aquilo, né? Então, assim, esse é um tema que realmente ele traz uma certa polêmica, né? Algumas pessoas vão abraçar o entendimento de que seria até lógico dizer que há outras formas de vida em outros planetas, afinal de contas, olha o tamanho do universo, né? E eu acho que realmente é razoável a gente pensar assim, o universo é grandinho, né, gente? Vamos combinar que assim, por que o nosso planeta seria o único habitado? Então, eu acho que isso a gente podia tirar meio do caminho, porque realmente a probabilidade é muito alta de que tenham outros planetas habitados. Agora, se essas outras formas de vida, se elas são formas de vida inteligente e se elas são capazes de viajar pelo espaço numa velocidade maior do que a da luz ou transitar pelos universos paralelos, quer dizer, aí a gente já poderia questionar, isso já não é mais difícil da gente dizer, olha, certamente isso acontece. Né? Há gente que questiona se a gente tem vida inteligente neste planeta, então assim... Vamos lá, o que acontece? Esse é o típico vídeo que a gente vai produzir pensando que ele se torna um vídeo de referência. Alguns vídeos estão acontecendo dessa forma aqui no canal, né? Nós estamos apresentando vídeos que nós trazemos o tema amplamente para que fique um vídeo de referência. E todas as vezes que alguém quiser saber sobre esse tema, por exemplo, UFOs extraterrestres, ele tem esse vídeo para poder ir lá e retirar todas as suas dúvidas. Claro, isso talvez seja um pouco arrogante, uma pretensão um pouco alta, né? Achar que todas as dúvidas podem ser resolvidas nesse vídeo. Não, a gente não está dizendo isso. Mas pelo menos o que a gente teria para organizar, dizer, declarar e apresentar para vocês, acho que minimamente vai estar apresentável, vamos dizer assim. Então eu fiz questão de organizar
alguns textos, traduzir algumas coisinhas que podem trazer aqui pra gente a compreensão, né? Então, assim, no hinduísmo e no budismo, a gente fala de que assim, a sua cosmologia, o seu entendimento do que é o universo, fala-se de pelo menos 8 milhões e 400 mil espécies de vida no total, né? O que é isso? Afirma-se que 400 mil espécies humanoides vão variar, né, desde a nossa forma humana que temos aqui, até outros seres humanoides que são de reinos superiores ou inferiores. Então, 8 milhões e 400 mil. Exatamente. Então, assim, os alienígenas, entretanto, nada mais são do que algo que não conhecemos, né? Se a gente fala, olha, isso aqui para mim é alienígena, isso aqui para mim é extraterrestre, tá fora do cotidiano, não é um ser que eu vou encontrar ali na esquina, bom dia, boa tarde, né? É uma coisa rara. Então, assim, se a gente for pensar que o ser alienígena quer dizer algo raro, algo que não é conhecido, que não está participando do nosso cotidiano imediato, bom, tá aí o número, 8 milhões e 400 mil, sendo que 400 mil são humanoides, ok? Então, assim, dos que nós conhecemos e daqueles que estão registrados nos Puranas, nos Shastras, nós temos alguns aqui. Por exemplo, nós temos os Kinnaras. Os Kinnaras são seres que são meio humanos, meio animais, parecidos com sátiros, os centauros. Nós temos Kinnaras, por exemplo, vamos falar de um bastante conhecido, Hanuman. Nós temos os Gandharvas. Os Gandharvas são uma espécie de anjos músicos. Eles são artistas celestiais. E a palavra Gandharva significa aroma. É dito que eles se alimentam do cheiro que nós emanamos. Por exemplo, vai ter um kirtan, não é? Vamos cantar para Deus. Então enquanto nós cantamos, nós vamos experimentar alegria, nós vamos experimentar enlevo, nós vamos experimentar comoções espirituais. A gente também vai ofertar incenso. Então tudo isso é cheiro para eles. Então eles se alimentam desse cheiro, ao mesmo tempo eles inspiram. Eles são seres benévolos. Os Kinnaras, eles podem ou não ser benévolos. Os Gandharvas, eles são seres benévolos. Nós temos as Apsaras, são as ninfas celestiais, né? As Apsaras pode ser entendido como sereias nereidas, né? As Apsaras, elas podem aparecer de forma benevolente ou não. Nós temos os Bhutas, né? Os Bhutas são os diferentes tipos de seres sutis com corpos fantasmagóricos. Então, por exemplo, quando a gente vai para o mundo astral, quando a gente dorme e sonha com os nossos ancestrais, eles são Bhutas, né? São espíritos. Os Bhutas também são os seres que habitam as árvores, né? Então lá na Bhagavad Gita, por exemplo, só para dar uma referência de onde a gente vai puxando isso, na Bhagavad Gita, Krishna fala sobre diferentes adorações e ele fala sobre a adoração dos espíritos das árvores. Então esses são os Bhutas. Na nossa língua, acho que a gente usaria a palavra elementais um pouco, às vezes, né? Para Bhutas. Sim. Você viu que você deixou um aqui, né? De propósito ou não? Ah, sim. A gente tem também os Siddhas, né? Os Siddhas são os seres perfeitos, né? Quem são os Siddhas? Os Siddhas são os yogis que alcançaram a liberação, eles habitam reinos celestiais, né? Então, são Siddhas. Se você vê um Siddha, ele é extraterrestre. Ele não está mais nessa terra, ele já saiu do Sansara. A gente tem os Pichachas. Pichachas são vampiros, né? Esses... o Conde Drácula. Não, tô brincando. Tem vários seres que são... que têm comportamentos vampíricos, né? Esses são os Pichachas que, por exemplo, a gente vai ter aqui no Ocidente súcubos, íncubos, por exemplo, são Pichachas. Nós temos os Pretas, que são seres sutis. Assim, a melhor tradução é bruxa, né? São bruxas, são bruxos, né? São entidades que trabalham tentando manipular a natureza material. Nós temos também os Jinas, né? Os Jins e Jinas, que da mesma forma é uma classe de seres que tem uma variedade muito grande de formas e que usam corpos espirituais. Um Jin, todo mundo vai conhecer. Lembra do gênio da lâmpada de Aladdin? Então, Jin é o gênio que sai daquela lâmpada, ele é um Jin. E um Jina, nem sempre o Jina vai ser uma entidade, como que eu posso dizer, não humana. Um Jina, ele pode ser também um yogi. É um termo que é utilizado
para falar também dos Siddhas, né? Ou de seres que são humanoides, mas eles moram numa dimensão paralela e às vezes eles se deixam ver, serem vistos ou não, né? Nós temos os Nagas, que são as serpentes celestiais, os dragões, que também podem ter a forma humana. Um Naga, ele tem uma função muito interessante dentro do universo, né? Os Nagas, eles protegem conhecimentos. Então, por exemplo, se existir uma escritura que, sei lá, por qualquer questão política, por qualquer questão ideológica, fanatismo religioso, por exemplo, as pessoas resolveram destruir uma obra filosófica, queimar ela em praça pública, os Nagas, eles pegam esse conhecimento e protegem esse conhecimento. E eles podem revelá-lo. Eles podem revelá-lo através de um sonho, através de uma visão. Eles podem revelar para um médium. De repente o médium está escrevendo alguma coisa ali, é um Naga que está inspirando ele a trazer um determinado conhecimento que tinha se perdido. Só para vocês terem uma noção disso, dizem que Patanjali Maharishi, ele era um Naga e ele assumiu o corpo humano só para vir e codificar os Yoga Sutras. Né? Então os Yoga Sutras de Patanjali teriam sido escritos por um Naga. Se você correr lá no Google depois e colocar Patanjali imagens, né, de Patanjali, você vai ver que tem imagens de Patanjali como uma serpente, ou com serpentes em cima dele, etc. Então isso é um Naga. Se eu não me engano também, o Hridaya Sutra, que é o Prajnaparamita, né, o Sutra do Coração, era protegido por um Naga, e se eu não me engano o Bardo Todol também foi protegido por Nagas. Então tem essa missão, né? Eles são muito importantes. E dentro da cultura yogi, eles são praticamente os ancestrais dos Agores, que tinham por ancestrais os Kapalikas, que tinham por ancestrais os Nagas, né? Os Nagababas. Nós temos ainda as Dakinis, né? Que são as dançarinas celestiais. Elas habitam as atmosferas, também aparecem nos sonhos para dar iniciações, especialmente no Tantra Yoga, né? Então são Dakas e Dakinis, os dançarinos celestiais. Nós temos os Devas, que são seres luminosos, né? Assim como os Suras, e nós temos os Asuras, que são seres sem brilho, sem luminosidade. Além desses, nós temos os Grahas. O que são os Grahas? São seres sutis que são a personificação das plantas e das estrelas. Né? Isso é muito comum dentro, por exemplo, do Jyotish, da astrologia védica. Os planetas são Grahas. Né? Então, todos esses itens acima, apresentados, lidos aqui e comentados, eles seriam chamados de estranhos para nós. Então, eles existem numa variedade muito grande, nós não conhecemos eles facilmente. E quando a gente começa a falar sobre esse assunto, não só alienígenas que vêm de outros planetas, nós devemos entender que o que nós estamos percebendo desta realidade mais imediata é pouco. Se a gente tivesse 2 sentidos a mais, talvez a gente percebesse que, opa, nós não estamos sozinhos. Agora tinha que entrar uma musiquinha meio Arquivo X, lembra? Poxa vida, a gente teria que ter tempo para editar esse vídeo, não vai dar né? tempo. Para fazer uns EPzinhos aparecer. Daria para fazer um vídeo bem engraçado com isso, mas enfim, né? Mas não vamos ficar fazendo, porque todo mundo faz piada com alienígena. Não. E não é, né? Porque a gente tá falando do quê? É um assunto super sério. Super sério. Na verdade, o que a gente tá olhando, o tema, ele mostra pra gente a nossa limitação. A gente que não tem a condição, através dos nossos sentidos 5 e uma mentalidade que já está tão externalizada, ela está tão materializada, que ela não consegue acessar que possa existir diferentes dimensões com seres, com inteligências que operam, não é? A gente vê, por exemplo, na vida de Bhagavan, direto ele comentando sobre siddhas que apareciam. Devotos que faziam pradakshina à noite, por exemplo, e viram luzes surgindo em Arunachala. E quando falavam para Bhagavan, nós vimos luzes. Bhagavan diz, são siddhas. E isso aconteceu em diferentes épocas, né? Então não era uma coisa assim, um fenômeno, vamos supor, isolado, né? Era uma coisa que aconteceu em diferentes momentos. Eu queria puxar só um gancho aqui, rapidinho já devolvo, que é isso que você falou, se nós tivéssemos mais 2 sentidos, ou enfim. Na verdade, o que eu sinto, e é um pouco a percepção do Ayurveda também, é que a questão não é ter mais sentidos.
A questão é que os nossos sentidos estão muito densificados, né? Por exemplo, essa percepção, quando ela acontece no que a gente chama de extrasensorial, são os mesmos 5 sentidos, só que sutilizados. Eles estão num nível de sensibilidade maior, né? Claro que seria muito legal ter mais sentidos, de repente isso iria crescer muito mais, não estou desconsiderando, mas assim, a sutilização da percepção é o que também poderia possibilitar essa experiência, né, mais abrangente do que realmente está acontecendo nesse nível, né? Num nível que a gente não consegue acessar porque está muito denso. Exatamente. O que acontece, né? Assim, muitas destas experiências com estes seres relatados aqui acima e outros mais que de repente não estão ainda listados, né? Diversas vezes vai se falar, né, desse contato com esses seres a partir de estados de percepção que são diferenciados, né? Então, com o uso de psicotrópicos, transe, estados de meditação muito profundos e pode acontecer de você, de repente, ter um encontro, né? Fora a própria experiência onírica, que já é uma dimensão ao lado, vamos dizer assim, não é? Na verdade, a gente vai falar de camadas de percepção. Então, há diferentes camadas de percepção. E cada uma dessas camadas de percepção são um reino per si, né? E que é habitado da mesma forma. Só que, tudo bem, então nós temos esses seres, mas alguém pode ver, não, mas isso não é a mesma coisa que alienígena, porque alienígena eles têm um veículo. Então a gente passa agora a falar sobre um primeiro elemento que é importante para a gente investigar, que é Vimana, né? Vamos deixar agora a Mohinni fazer um pouquinho de leitura aqui pra gente. Vimanas são palácios voadores mitológicos ou carruagens descritas em textos hindus e épicos sânscritos. O Pushpaka Vimana de Ravana, que o tirou de Kubera, Rama posteriormente o devolveu a Kubera. É o exemplo mais citado de Vimana. Então, Kubera é o guardião, né, de um direcional. Correto? Ele é o guardião do pórtico norte, né? É até brincar, porque, assim, provavelmente o Kubera, ou Kuvira, ele é o protótipo do Papai Noel. Ele mora no Polo Norte, ele tem uma carruagem voadora e ele tem duendes que trabalham para ele. Então ele é o próprio Papai Noel dos hindus, né? E ele é quem cuida das riquezas e etc. Então o Kuvira, ou Kubera, ele tem um salão de festas lá no Polo Norte, onde ele organiza festejos suntuosos para Shiva e Parvati assistirem, né? Tem relatos sobre isso, né? Então na história lá de Rama, né, Ramachandra, quando Ravana sequestra lá a sua consorte Sita, né? Então tem esse episódio que ele rouba o Pushpaka Vamana, que é Vimana, que é o palácio voador florido, né? Pushpaka florido, né? Então tem essa história aí, né? Agora vamos olhar a etimologia da palavra Vimana. A palavra sânscrita Vimana significa literalmente medir, atravessar ou ter sido medido. Monier Williams define Vimana como um carro ou carruagem dos deuses, qualquer veículo aéreo autônomo, às vezes servindo como assento ou trono, às vezes automóvel e transportando seu ocupante pelo ar. Outras descrições tornam o Vimana mais parecido com uma casa ou palácio e disse que alguns têm 7 andares. E cita o Pushpaka Vimana de Ravana como exemplo. Assim, a maioria das vezes que você for procurar alguma coisa sobre esse tema, você vai ver essa história, ok? Então, eu coloquei já ela aqui porque é para encurtar caminho, para você não ter que perder muito tempo. Eu quero saber se tem alguma relação dos deuses hindus com alienígenas. É esse Vimana aqui, é esse carro que vai ser mais citado, né? Ele é interessante, de novo, seria muito bom colocar uma imagem, mas vai ser a imagem de ilustração desse vídeo aqui, a nossa arte, a nossa capa, vai ser um Vimana, tá? Para vocês terem essa noção. Então alguns Vimanas, eles são desenhados como um pequeno palacete
E aí ele voa por ele mesmo, como se ele tivesse nuvens brilhantes debaixo dele que levam ele para voar, ou mesmo ele pode ter um pássaro, né? Um grande pássaro que leva esse Vimana no ar. Mas veja, a gente está falando de uma cultura muito antiga. Não é que surgiu lá na história de Ramachandra. Não, anterior, né? Essa história de um palácio que voa pelos ares. É uma coisa estranha de você pensar, não é assim, tipo, os hindus pensavam assim, puxa, as nossas casas podiam voar pelo céu? Será que era só um processo imaginativo? Ou será que eles viram alguma coisa no céu e daquilo que eles viram eles começaram a elaborar aquilo como um castelo, né? Pode denotar qualquer carro ou veículo, especialmente um esquife ou um navio, bem como um palácio de um imperador, especialmente com 7 andares. Hoje em dia, Vimana, Viman ou Biman significa aeronave nas línguas indianas. Eles chamam Vimana avião, por exemplo. Então, já para frustração de quem esperava uma coisa mais, né, um alienígena, não, hoje é avião, simplesmente. Mas já teve esse outro sentido atrás, né? Um palácio voador. E o avião foi algo um pouco alienígena quando ele surgiu, né? Não dá para negar que o momento em que as primeiras aeronaves realmente funcionaram, aquilo foi bem assustador para a população da época, né? No Ramayana, temos a descrição do veículo voador todo florido, o Pushpaka, Vimana, tendo sido retratado 3 vezes, 2 vezes voando no céu e 1 vez pousando no chão. No Ramayana, o Vimana Pushpaka, florido, de Iravana, é descrito da seguinte forma. O Pushpaka Vimana, que se assemelha ao sol e pertence ao meu irmão, foi trazido pelo poderoso Ravana, aquele Vimana aéreo e excelente, indo para todos os lugares à vontade, e aquela carruagem que se assemelha a uma nuvem brilhante no céu. E o rei Rama entrou, e a excelente carruagem, sob o comando do Raghira, subiu para a atmosfera superior. Bom, essa é uma descrição. A gente poderia dizer, será que Kuvira era um alienígena? E, na verdade, todos os devas eram alienígenas? Ele é um dos guardiões, é um dos deuses que guardam o portal do norte? Ou será que ele, na verdade, era um humano extraordinário e que recebeu dos alienígenas uma nave voadora emprestada para que ele pudesse executar certas tarefas como guardião, não, ele é um Lokapala, né? Como um guardião de um direcional? Ele poderia ser um filho de um terráqueo com um alienígena? Veja, gente, é campo aberto para essas especulações, mas qualquer ufólogo ia gostar muito de ouvir esse trecho, porque com certeza é um trecho que é bastante sugestivo, vamos dizer assim, né? É o primeiro Vimana voador mencionado em textos hindus existentes, distinto das carruagens voadoras puxadas por cavalos dos deuses. Pushpaka foi originalmente feito por Vishvakarma para Brahma, o deus hindu da criação. Mais tarde, Brahma o deu a Kubera, o deus da riqueza. Mais tarde foi roubado, junto com Lanka, por seu meio-irmão, o rei Ravana. Os Jainas ou Jainistas têm diversas referências aos Vimanas. Então, lá vamos nós. Vimanas Vasim, que é o morador em Vimana, é uma classe de divindades que serviram ao Tirthankara Mahavira. Essas divindades, chamadas Vaimanika, habitam nos céus de Urdhvaloka, de acordo com o Kalpa Sutra de Bhadrabahu. O próprio 24º Tirthankara Mahavira emergiu do grande Vimana Pushpa Uttara, enquanto o 22º Tirthankara Arishtanemi emergiu do grande Vimana Apajita. Os Tirthankaras Abhinandananda e Sumatinata ambos viajaram pelo céu no Jayanta Vimana, ou seja, o grande Vimana Sarvartasiddhi, que pertencia ao Jayanta, as divindades vitoriosas. Enquanto o Tirthankara Dharmanata, o 15º, viajou pelo céu no Vijaya Vimana. Um Vimana pode ser visto em sonho como o Nalini Guma. Então, só para constar, agora a gente está falando de uma outra tradição, de uma outra cultura, né? Que é os Jainas. Eles, você já viu que tem um monte de gente que saiu voando, né? Os Tirthankaras, né? Os grandes
os seus grandes gurus, né, os seus grandes sábios, estavam habituados a viajarem pelos céus. E esse aqui é um tema muito recorrente. Visitas extraordinárias de Vimanas vindos dos céus. Abduções e viagens em naves espaciais. Lembramos ainda que todo o conhecimento védico foi dado pelos Saptarishis, ou seja, os 7 videntes poetas originais, que vieram percorrendo um mar de leite num veículo puxado por um grande peixe ou uma baleia com um chifre. Veja, gente, essa imagem, ela é uma imagem muito emblemática, né? Porque, assim, o que acontece é que os Saptarishis, que são os 7 principais rishis, eles são apresentados como seres que vieram de fora. Então, assim, a imagem que se tem dessa baleia, né? Então a gente tem a imagem, é um grande peixe, que é um peixe unicórnio, ele tem um chifre único. E a navegação deles, né, o objeto de navegação deles está preso nesse grande peixe que vem viajando por um rio de leite, né, por um oceano de leite. Então, assim, os 7 rishis, eles são exatamente, né, chamados de rishis, ou melhor, Ursh, que pode ser a origem, né, uma corruptela da palavra Ursh, criou a palavra urso. Então, eles são 7 estrelas que compõem a constelação da Ursa Maior. E então, esse oceano de leite pode ter a ver com a Via Láctea. A Via Láctea, não. Pode não. É praticamente certo que a Via Láctea é chamado de Via Láctea, de a Via de Leite, por causa dos rishis. É uma via, né? É um corredor. É um corredor. Uma rodovia, né? Um lugar de movimento mesmo. Então é assim, né? A Ursa... Pode continuar aqui. Não, vamos lá. Onde? A Ursa Maior... A Ursa Maior é composta por um grande número de estrelas. As 7 estrelas mais brilhantes da constelação formam uma figura semelhante à de um vagão. Portanto, sem medo de parecer especulação ou mistificação pueril, nós podemos afirmar que o Atma Vidya, o conhecimento de si mesmo, veio das estrelas. Isso é indiscutível. Então, por que eu estou trazendo isso? Olha, a gente não pode afirmar, os Saptarishis eram alienígenas que vieram com uma nave, a baleia com um chifre poderia ser um cometa. Zeppelin gigante. Um cometa. Pegaram igual o Pequeno Príncipe, né? Que pegava a sua redinha e saía com as estrelas cadentes. Eles podem ter vindo numa estrela cadente, etc. Bom, o fato é que não necessariamente a gente precisa entender isso dessa forma, sabe, tão materialista. Eles podem simplesmente ter vindo daquelas estrelas mesmo. O seu espírito vagou pelas estrelas e eles vieram encarnar aqui para trazer esse conhecimento. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que esse conhecimento do Atma Vidya, ele é um conhecimento chamado de universal. E quando ele é chamado de um conhecimento universal, isso quer dizer que não é universal planeta Terra. Ele funciona para todos os habitantes do planeta Terra. Ele funciona para todos os habitantes do cosmos. Esse conhecimento, ele é um conhecimento verdadeiramente cósmico. Aí, eu achei que valia a pena a gente separar mais uma coisa aqui, que é assim. Nos textos Vaishnavas, falam-se de mundos, né? Vaikunta Loka, por exemplo. Você tem os diferentes lokas, que são os diferentes mundos. E eu achei interessante pegar lá do Srimad Bhagavatam como é a vida das pessoas que vivem nestes mundos chamados celestiais. Eu não posso afirmar, mas de repente você pode olhar, você que gosta desse assunto de ufologia, talvez você queira saber como é que os alienígenas vivem, né? Pensando nesses extraterrestres como seres que estão habitando um loka distinto. Nesses planetas Vaikunta existem muitas florestas que são muito auspiciosas. Nessas florestas, as árvores são árvores que realizam desejos e em todas as estações estão repletas de flores e frutos, porque tudo nos planetas Vaikunta é espiritual e pessoal. Nos planetas Vaikunta, os habitantes voam em seus veículos acompanhados por suas esposas e consortes e cantam eternamente sobre o caráter e as atividades do Senhor, que são sempre desprovidos de todas as qualidades desfavoráveis.
Enquanto cantam as glórias do Senhor, eles gozam até mesmo da presença das flores Madhavi, desabrochando, que são perfumadas e carregadas de mel. Quando o rei das abelhas cantarola em tom alto, cantando as glórias do Senhor, há uma pausa temporária no barulho do pombo, do cuco, da garça, do cacravaca, do cisne, do papagaio, do perdiz e do pavão. Esses pássaros transcendentais param de cantar simplesmente para ouvir as glórias do Senhor. Embora plantas com flores como Mandara, Kunda, Kurabaka, Utpala, Kampaka, Arna, Punaga, Nagakeshara, Bakula, Lírio e Parijata estejam cheias de fragrância transcendental, elas ainda estão conscientes das austeridades realizadas por Tulsi, pois Tulsi recebe especial preferência do Senhor, que se enfeita com folhas de Tulsi, o manjericão sagrado. Os habitantes de Vaikunta viajam em seus veículos aéreos feitos de lápis lazuli, esmeralda e ouro. Embora lotados por suas consortes, que têm quadris largos e lindos rostos sorridentes, os habitantes do sexo masculino não podem ser estimulados à paixão por sua alegria e belos encantos. As damas nos planetas Vaikunta são tão belas quanto a própria deusa da fortuna, Lakshmi Devi. Essas damas transcendentalmente belas, com as mãos brincando com lótus e as pulseiras tilintando nas pernas, às vezes são vistas varrendo as paredes de mármore, que são enfeitadas em intervalos com bordas douradas, a fim de receber a graça do Espírito Supremo. Então vamos lá, né? Assim, a gente pode entender que isso, na verdade, é a experiência da contemplação. Por que eu quero trazer isso aqui antes de dar continuidade a essa questão dos loucas alienígenas? É porque, eis um ponto, a nossa prática de meditação é a nossa nave espacial. Nós transcendemos esta dimensão. Então, nós mesmos, dentro da prática da meditação, já somos alienígenas, já somos extraterrestres. Nós estamos saindo desta dimensão. Mas veja quanta coisa que é dessa dimensão, deste mundo natural, pervade a visão dos sábios, né? Então, para eles, é o contrário. Não é que eles estão pegando os passarinhos que existem aqui, por exemplo, o cuco, o perdiz, o papagaio, e eles estão fazendo a projeção disso para aquela dimensão. Não, eles acreditam que isso só existe aqui porque isso existe lá. Então, porque existe lá, existe aqui. Entende? É o reverso do sentido, né? Então é dito aqui, vamos continuar um pouco aqui, olha, disse que um dia do Senhor Brahma é igual a todos os 4 yugas da Terra. Ou seja, o tempo nos Devalokas, nos paraísos celestiais, nos paraísos divinos, é extraordinariamente mais rápido em comparação com a nossa sensação terráquea da passagem do tempo. Então, os devatas, né, os celestiais, eles são infinitamente superiores a nós, porque o conhecimento que eles adquiriram na travessia do tempo é também infinitamente maior do que nós que habitamos este corpo e estas dimensões tão densas. Então, nós poderíamos dizer que nossa dimensão de experiência terrena, comparada com um dia apenas de Brahma, seja algo como tentar comparar toda a vida marinha nos vastos oceanos com um pequenino aquário com 2 peixinhos neões girando ali dentro. Para que isso, assim, talvez isso vai soar um pouco exagerado, né? Mas talvez essa nossa dimensão, o mundo, comparado com o Devaloka, pudesse ser considerado verdadeiramente infernal. Os seres nessas dimensões, quando olham pra gente, que falam, coitados, vamos ensinar Atmavidya para eles, para ver se eles melhoram a condição deles. E só para você ter uma noção dessa questão da velocidade, nós temos como saber isso.
Sabe aquele seu despertador que tocou lá no meio da manhã, assim, bem de madrugadinha, e você olhou e falou, nossa, mas acho que eu preciso de mais 5 minutos, pelo menos, 10 minutinhos. Eu vou por mais 10 minutinhos, 15 minutinhos. Aí você vai e dorme. Aí você sonha horrores. Você vai pra Itália, você viaja o mundo, acontece 1 milhão de coisas, 1 milhão de eventos. E aí toca. E você olha e fala, caramba, 15 minutos. E eu sonhei tudo isso em 15 minutos. Percebe? É mais ou menos isso a questão da velocidade. Então imagina, né? Como pode ser comparado essa existência aqui com a existência nos Devalocas, né? Então, assim, se de fato os celestiais chegaram aqui para nos auxiliar no nosso processo evolutivo, vamos dizer assim, eles foram considerados supremos. Porque quando pousaram, nos encontraram como uma espécie completamente ignorante a todos os conceitos lógicos e científicos. Independente se eles chegaram aqui com nave espacial, se eles chegaram atravessando a dimensão ou se eles resolveram encarnar nesse planeta para poder nos ajudar. Com certeza. Eles chegaram e falaram, meu Deus, meu Supremo Brahman, meu Paramatma, onde eu vim parar? Por onde eu começo? Por onde eu vou começar isso daqui, né? É verdade. Então, assim que os homens, por sua vez, viram alguns seres com habilidades extraordinárias que não são humanos, começaram a adorá-los, né? A gente poderia dizer que, por exemplo, o Hanuman, ele poderia ter sido um híbrido humano-alienígena. Ganesha, por exemplo, aquela cabeça do Ganesha, ele poderia ser uma máscara, né? Eu já fiz umas brincadeiras com isso, assim, de colocar uma máscara de aviador do lado do rosto de Ganesha pra gente pensar. Poderia ser, sabe, a tromba é um tubo de oxigênio. A gente poderia viajar à vontade. A gente poderia, inclusive, viajar à vontade aqui no campo das possibilidades especulativas para entender que o Atman em nós, assim como tem aquela imagem do passarinho que come e o passarinho que observa, sendo este que come o Sopadika, né, o Atman Sopadika, ou seja, o Atman que tem o Padis, que está encarnado, com o Atman que é o observador daquele, a gente poderia dizer que é uma inteligência alienígena em nós, observando a nossa vida por dentro. Olha aí, se você quiser especular assim. É possível, tudo é possível, né? No campo das especulações, minha gente, tudo é possível. Continuemos aqui rapidinho então, meu Rani, pra gente ir pro encerramento disso. Oh, desculpa. O designer de Ravana. O design de Ravans Vimana, o veículo de transporte aéreo dos deuses, é quase idêntico ao dos OVNIs que são descritos nas ocorrências ufológicas que escutamos ou vemos registrados nos supostos vídeos de avistamentos. É fato que o sábio Parashara disse que os deuses lhe ensinaram astrologia védica. E daí? Eles não são deuses? Claro que eles são alienígenas, porque são extraterrenos, não são desta dimensão. Talvez eles até possam interagir com essa dimensão, ocupando uma forma etérea, mas e não na forma física. Eles parecem partir para uma dimensão diferente, e nós, estando no reino físico, não podemos alcançá-los sem morrer. Então, ok, então toda essa foi a especulação. Mas o irmão pediu. Será que Bhagavan tem alguma coisa a nos dizer sobre isso? Então, primeiro ponto que já foi levantado. Os devotos que fizeram Pradakshina ou que caminharam pela colina e que viram luzes, e Bhagavan disse, são Siddhas. Siddhas que ocuparam corpos animais para visitar Bhagavan. De novo, Siddhas são extraterrestres. Eles estão fora da Terra. Mais um ponto. Bhagavan, certa ocasião, disse que tinha 20 corpos trabalhando simultaneamente naquele momento. Ele estava lá no seu divã e disse, não, eu tenho outros 20 corpos. Ou seja, tinham outros 20 Bhagavans sentados ou deitados num divã dando ensinamento do Atma Vidya. Quando Bhagavan disse isso, ele disse especificamente falando de dimensões diferentes.
Nós podemos entender dimensões como planetas diferentes e como realmente dimensões paralelas. Então, isso já coloca em xeque o paradigma de uma visão simplesmente materialista. E o último ponto que eu acho que é curioso, não sei quem mais pode ter feito esse paralelo, mas quando Bhagavan Ramana deu seu Mahasamadhi, abandonou o corpo, todo mundo sabe daquela estrela, né? A grande estrela, o grande corpo luminoso que foi viajando pela Índia desde o norte, indo em direção do sul, e naquele momento que Bhagavan abandonou o corpo, sumiu por detrás da colina. Além disso, dito que no interior de Arunachala há uma dimensão onde muitos seres extraterrenos, né, Siddhas, estão habitando. Nada disso vai confirmar que existe alienígena, que eles estão numa nave, que eles estão viajando pelo cosmos e etc. Eu acho que o mais importante dessa questão é a gente pensar duas coisas. Primeiro, sendo nós mesmos o Atman, nós já somos alienígenas. O Sansara não é o nosso lugar de nascimento. Quer dizer, o Sansara é o lugar onde nós achamos que nós nascemos, envelhecemos e morremos. Segundo ponto, a realidade, o que nós chamamos realidade, é algo que transcende os 5 sentidos mais a mente. Portanto, é também coisa alienígena, é coisa extraterrestre. A gente recebe muitas vezes o ensinamento, né, de que quando a percepção se volta para dentro, o mundo deixa de existir. E quando os sentidos, né, e a percepção se voltam para fora, então o mundo existe. E a gente pode pegar esse mesmo ensinamento e olhar para toda essa questão, né, dos extraterrestres, dos corpos celestes, de tudo aquilo que a gente entende como sendo denso, como tendo uma existência material. Isso é uma projeção da consciência, como tudo, como todo o mundo, como todo o universo. É uma projeção da consciência, que quando se recolhe em si mesma, tudo mais deixa de existir. Então a gente vai caminhar para provar que o mundo, os extraterrestres, os corpos celestes, as dimensões existem. E são habitados. E são habitados e transitam e se comunicam, ou a gente vai voltar para dentro. A gente pode dizer que há duas abduções, uma abdução feliz e uma abdução sofrível, né? Quando nós estamos completamente identificados com essa realidade, a gente foi abduzido para cá. Mas há uma abdução que é aquela, sabe, do esse o moço do disco voador, me leve com você para onde você for, sabe? Aquela do Raulzito, de sair dessa dimensão de sofrimento. Bom, essa é a abdução que é feliz, né? É ser abduzido pela nave do conhecimento supremo do Atman e ser resgatado desse mundo de aflições. Enfim, não sei se eu ajudei muito com os meus comentários e com as que foi separado. A gente espera que, de fato... É o que a gente, né, tem disponível aqui de material, né? Acho que o Ananda fez um garimpo aqui muito, muito bacana para poder abordar, né, o tema, que não era um tema que estava tão em pauta, né? Diferente quando é alguma coisa que estava mais em pauta ali nas rodas de questões que eram trazidas para o Maharishi, né? Então, gratidão, acho que é uma abordagem muito interessante, né? Para a gente poder olhar para isso que são os seres celestiais e compreender que eles também, né, de certa forma, a gente pode entendê-los como extraterrestres, né, em suas naves, em seus veículos, e se isso é físico ou não, de novo, tudo depende da nossa percepção, para onde ela está voltada, e que essa feliz abdução possa, né, ser a nossa experiência, né, para todos, né, que todos possam ter essa feliz abdução para o Atman, para o si mesmo. Maravilha. Queridos, considerem dar suporte a este serviço espiritual. Agradecemos a atenção de vocês por um vídeo tão longo, com um tema tão complexo, polêmico e etc. Agradecemos o irmão que trouxe a questão, porque é também divertido falar sobre isso. Muito grato
pela questão. Sempre que vocês sentirem que tem alguma questão que possa animar aqui o nosso círculo de devotos ou inspirá-los, é muito bom, a gente agradece profundamente. Termino dizendo que eu já tive um avistamento. Pronto, mas não vou falar mais nada. Hariom! Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Hariom. Hariom.